Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Geopoliticando e vamos direto ao assunto. Hoje eu quero analisar com vocês um pouco mais detidamente este artigo aqui que diz que os bebês são apenas futuros fascistas. Bem interessante o título, ele é bem chamativo e a matéria é ainda mais interessante e inteligente. Veja o que ela diz aqui. Ó. Não temos de lutar contra a esquerda, eles estão se eliminando sozinhos. E aí ele diz, é hora de eu e os outros natalistas de extrema-direita admitirmos a derrota. Os liberais estão cometendo o fim de si mesmos através da genética, quer dizer, eliminando os próprios filhos, e sendo extintos, apesar dos nossos esforços para dissuadi-los. Porque quando eles vão e eliminam os próprios filhos ainda no ventre, eles estão acabando com a própria laia, apesar de todos os nossos esforços para que eles não façam isso. Eles estão correndo do penhasco e caindo no esquecimento. Novos dados sobre bebês mostram que no ano passado houve a taxa de natalidade americana mais baixa de todos os tempos. Lembrando que os Estados Unidos é campeão nesse quesito maligno, mas que isso se espalha pelo mundo inteiro. Além de ser o mais baixo, é o mais baixo desde que começaram a rastreá-lo. A taxa de substituição de nascimentos humanos é de 2,1. Se você ficar abaixo disso, você para de substituir aqueles que já pereceram e a população diminui. A nossa taxa de fertilidade, no caso americana, caiu para 1,62 nascimentos por mulher em 2023. Isto é 2% inferior a de 2022. Isso está acontecendo no momento em que nos aproximamos do fim dos boomers, que infelizmente estão envelhecendo fora de controle. E os boomers, pessoal, têm uma característica especial. Eles vieram em quantidade, quer dizer, quando os pais dos boomers tinham filhos, eles não tinham dois como hoje. Então, quando vamos usar a safra, porque nós somos como uma videira, aliás, somos como as uvas, na comparação das escrituras, então cada safra de uvas, ela dá uma quantidade de bagos, vamos colocar assim. Então a safra dos boomers, ela veio em quantidade, eram 10 irmãos, 12, 8, quando pouco, às vezes um pouco menos do que isso. Então quando essa geração se for, ela vai em quantidade também. E aí o déficit de pessoas vai ser ainda maior. Lembrando que os boomers são responsáveis por uma grande parte do desenvolvimento da humanidade. É uma geração que dificilmente poderá ser substituída. Nós, da geração X, viemos com um pouquinho dessa perspectiva de crescimento, mas uma boa parte de nós já é mais moleirona, digamos assim, não é como os boomers. Então, quando eles sumirem, a humanidade vai sentir a falta imediatamente. Além do que, uma boa parte deles também é grande proprietária de imóveis, porque a cultura deles era a de adquirir imóveis. Então, quando eles falecerem, o que vai acontecer? Vai ter uma inundação de imóveis à venda, porque as gerações mais novas não vão cuidar desses imóveis, não vão ter nem capacidade de mantê-los. Infelizmente, as pessoas anti-bebês, diz a matéria, não estão interessadas em mudar o seu futuro sem filhos. As mamães peludas da América não estão inclinadas para a maternidade. Girl boss zoomers não estão com pressa para arrancar seus dias e aprender como fazer massa fermentada para suas vidas futuras como esposas tradicionais. E não estão mesmo, nós vemos isso, Geração Z. O livro que o escritor aqui lançou no verão passado, chamado Extremista Doméstico, fez o seu trabalho de construir o moral nas trincheiras entre as pessoas que já estavam no comboio pró-natalismo dos bebês, mas claramente não foi um grande sucesso entre as feministas radicais livres de crianças. Os dinks, sem crianças, estão no controle e eles e suas entranhas blindadas estão marchando em direção ao seu fim genético com sorrisos em seus rostos. Novamente, são pessoas que estão acabando com a própria laia. Uma boa parte delas destruiu já o seu organismo ao ponto de nem poder mais ter filhos. E aí eles falam, invente Barbie frappuccinos em seus Stanley, suas camisetas Ferris for Palestine, em roupas bonitas e justas. São os esquerdistas clássicos woke, Algumas das pessoas sem filhos, é claro,
querem ter filhos. Eles não têm filhos involuntariamente. Eles são poucos, se você preferir. Quer dizer, tem as pessoas que até gostariam de ter, não fazem parte dessa massa dos que tiram os próprios filhos ou impedem até mesmo a concepção deles. Então há essa parte que, infelizmente, não está conseguindo, né? Então eles anseiam desesperadamente pelo casamento e pela paternidade. Mas os aplicativos de namoro, o mundo pornô, os olhos de sementes, a crise imobiliária, a bidenômica tornaram os parceiros em potencial avessos ao compromisso e com fobia familiar. Ou seja, aquela parte das pessoas que gostaria de ter um relacionamento acaba tendo de peneirar no meio de uma outra parte que não quer ter um relacionamento. E essas pessoas não têm a capacidade de discernir o espírito com velocidade. Então acabam que uma pessoa que seria extremista de direita porque quer ter um filho, né? Simplesmente por isso, acaba tendo relacionamentos em série com os esquerdistas que não querem saber de nada, né? E quando tem filhos, acabam eliminando-os, né? O corpo delas é a regra delas, dessa parte da população, né? Então isso é trágico e é um efeito colateral inevitável da vida automatizada e atomizada do tipo, você não possui nada e será feliz. E claro, do feminismo, que acelerou a derrapagem ao remover todo o estigma do sexo não casado e da promiscuidade feminina. Os liberais acreditam na esterilização das mulheres, na celebração do divórcio e em não dar aos jovens incentivos para alguma vez se estabelecerem. Por quê? Você vê algum tipo de governo fazendo algum esforço para que as casas se tornem mais baratas, para que os carros se tornem mais baratos? Ou você só vê eles falando em alimento mais barato? Porque para eles, as pessoas não têm mais que ter propriedade. Então ninguém mais está preocupado em tornar as coisas mais fáceis também para essa geração, essa parte da nova geração que quer progredir, que quer ter uma família. Então os mais velhos também são responsáveis por abrir o caminho para eles e não estão fazendo. Principalmente aqueles que estão na política, evidentemente, né? Não tenho cura para esse ciclo de destruição, diz o autor, a não ser dizer, mais uma vez, que quando as maçãs no barril estão podres, é preciso encontrar um novo pomar. Mas para aqueles que não têm filhos voluntariamente, eu digo, façam uma reverência, vocês ganharam. Você está jogando a taxa de natalidade americana no chão e ainda está cavando, né? Posso pegar o respeito, não sei o quê, seu corpo, seu futuro, sua escolha. Se os feministas liberais decidirem cometer o seu extermínio genético, o autoextermínio genético, e retirarem-se do pool genético da humanidade, quem sou eu para argumentar? Em vez disso, é hora da direita aceitar, aplaudir e abraçar a autoesterilização dos seus membros opostos no espectro político. E ele diz, como católico devoto, não tolero o controle químico da natalidade e sou profundamente moralmente contra o infanticídio no útero, né? Ou, como você chama, essa palavra é proscrita, por justiça reprodutiva. Mas não posso impedir você de escolher esta vida. Nunca interrompa uma feminista quando ela estiver cometendo um erro. Ele está sendo irônico, evidentemente ele não gostaria, pelo menos pelo que eu percebi aqui, que isso estivesse acontecendo. Mas ele está sendo irônico dizendo, olha, o que vocês estão fazendo é exterminar o espectro político do qual vocês pertencem, destruindo a si mesmos, porque ninguém vai levar para frente a política e a ideologia que vocês acreditam, a não ser que eles façam o que estão tentando fazer, que é contaminar as crianças na escola. Então, como nós vemos aí, hoje é bem comum, né? A maioria das professoras que não quer ter filhos está lá educando o filho dos outros, evidentemente, através ou dentro da sua ideologia e seu pensamento torpe, muitas vezes, né? Porque elas não estão, muitas delas, lá para ensinar, né? A matemática, português, a história, a geografia, pura e simplesmente, mas muitas estão ali para colocar também a ideologia junto, né? Aí ele vai adiante, né, dizendo, portanto, é hora de parar de intimidar e criticar as mulheres que escolhem uma vida sem filhos. Quem somos nós para julgar? Como o Papa Francisco poderia dizer, entre abençoar os que estão casando no mesmo sexo, né? Paternidade como um extremismo de extrema-direita.
Em dezembro passado, falei na primeira NatalCon em Austin, uma conferência inteira sobre o tema da queda na taxa de natalidade e o que poderia ser feito a respeito. O site o político decidiu lançar seu artigo de sucesso sobre o evento essa semana, 5 meses depois. A extrema-direita está tão obcecada em fazer bebês, escreveu o repórter, que acabaram de realizar uma conferência inteira sobre isso. O Político, pessoal, é um site que de vez em quando eu pego aqui e trago notícias para vocês, porque ele tem um viés extremamente liberal e globalista. Mas, enfim, resumidamente, aqui o que ele está dizendo é o seguinte, que essa parcela da população que aderiu a esse pensamento, ou seja, que foi dominado mais especificamente por esse pensamento liberal, está se autoexterminando. E o que sobra é aquilo que eles chamam de bebês que serão futuros fascistas. Eu não sei, eu não tenho tanta certeza, porque aquilo que a maçã, já que ele usou o termo maçã, né, a maçã podre apodrece as maçãs boas. Né? Se você pega um bebê e dá ele para educar na mão dos podres, os podres podem acabar contaminando eles. Então pode ser que esse ciclo demore muito para finalizar, enquanto os pais não entenderem que a questão cultural é tão importante quanto a questão material, né, porque muitos pais proveem os filhos, mas não abrem os olhos deles diante do perigo liberal e esquerdista, né, que tem contaminado e zumbizado a mente de tanta gente ao ponto de ela se autodestruir e destruir a própria lei. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.